E aí, minha gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Eu sou a Alana Nijara, eu sou psicóloga e especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui hoje pra gente falar sobre crenças disfuncionais. Esse assunto é um assunto que já foi conversado e compartilhado muito nesses últimos anos, né? Muitos livros de autoajuda publicados, como vencer suas crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar em vídeos como esse, conteúdos como esse, já deve ter ouvido outras pessoas falando, especialmente coaches, né? Se você tem um pé atrás e um preconceito com coaches, calma, porque a gente vai falar aqui por uma perspectiva da psicologia, porque a verdade é que esse conceito, ele foi importado da psicologia, né? Crenças limitantes, na verdade, a gente fala na psicologia, especificamente da minha abordagem, terapia cognitivo-comportamental, a gente fala de crenças disfuncionais e não limitantes, mas elas limitam a gente de alguma forma, de fato, porque quando você tem crenças disfuncionais, significa que elas não são funcionais, elas não funcionam bem. Então, elas acabam sim te limitando. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas crenças e dar alguma palhinha de como que você pode desenvolver crenças melhores, ressignificar essas crenças, mas aí isso seria um conteúdo até para outro vídeo. Se vocês gostarem desse, eu posso gravar uma parte 2, tá? Então já para agora mesmo aqui, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo pra eu saber que vocês estão gostando, né? E eu continue fazendo mais vídeos aqui pra vocês. Então, eu quero que você pare pra pensar o seguinte: o que você aprendeu ao longo da sua vida, ao longo da tua história, principalmente ali na tua infância, na tua adolescência? O que você aprendeu sobre quem você é, sobre o mundo, sobre o futuro? Você aprendeu que você era uma pessoa inteligente, capaz, uma pessoa, né, uma criança bonita, uma pessoa que tinha tudo pra dar certo, que as coisas iam dar certo pra você? Ou você aprendeu que você era burra, que as coisas não iam dar certo, que o mundo era um lugar perigoso, que você era feia, desajeitada, estabanada? Quais foram as palavras que foram usadas para te descrever durante a sua infância? Ou talvez, mesmo sem os seus pais falarem nada, você foi entendendo com as atitudes deles algumas coisas sobre quem você era. Você também foi aprendendo algumas coisas sobre quem as pessoas são, se as pessoas são confiáveis ou não, se o mundo é um lugar perigoso ou não, né? Se você, né, podia se sentir segura nesse mundo, fora da sua casa, com as pessoas, na escola, no trabalho, ou se não, ou se você tinha que ter medo, se as coisas, né, podiam dar errado com facilidade. O que você aprendeu sobre o mundo, o futuro, sobre você mesmo? Eu tô falando aqui sobre 3 coisas, não sei se você percebeu. Sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Porque essas são as 3 principais áreas que a gente entende na terapia cognitivo-comportamental, que a gente desenvolve crenças, coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, mesmo que não tenham nos ensinado com palavras, mas as coisas que a gente viveu, o ambiente que a gente as pessoas que a gente conviveu, as experiências que a gente teve, tudo isso foi nos ensinando e moldando as nossas crenças, né? As nossas crenças, elas nada mais são do que as verdades absolutas que a gente carrega sobre a vida. Coisas que a gente acredita tanto que a gente nem questiona muito. Talvez nem tenha tantas evidências, nem tenham tantas evidências na nossa vida adulta de que aquilo é verdade. Mas eu internalizei aquela crença. E aquelas crenças, mesmo sem eu perceber, elas estão influenciando a forma como eu vivo a minha vida. Então, se você parar para pensar nos pensamentos negativos que você tem com frequência sobre você, talvez pensamentos que você tem de autocrítica, pensamentos que você tem de que as coisas não vão dar certo, de que você não é boa o suficiente, de que as pessoas não te amam, de que as pessoas vão te rejeitar, quais pensamentos negativos têm aparecido com frequência aí na tua cabeça? Esses pensamentos, eles são só a ponta do iceberg, porque a gente entende na TCC, tá? A abreviação aqui de terapia cognitiva comportamental, a gente entende que os nossos pensamentos, eles são as interpretações que a gente faz das situações do nosso dia a dia, mas que eles vêm das crenças que a gente tem desenvolvidas sobre quem nós somos, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, se eu tenho um pensamento, uma interpretação de rejeição, de que aquela pessoa ela não falou comigo porque ela não gosta de mim, as pessoas sempre me rejeitam, as pessoas não gostam de mim, e esse pensamento é um pensamento que aparece com frequência, é muito provável que ele esteja associado a uma crença que você tem sobre você mesma, de que você não é amada, por exemplo. Na TCC, a gente trabalha com 3 grupos de crenças, 3 grupos de crenças que as pessoas, de forma geral, costumam carregar. A primeira são crenças de desamor.
Elas são crenças que têm a ver com eu sou indesejável, eu sou feia, eu sou diferente, eu sou rejeitada, defeituosa, não sou amada, não sou boa o suficiente para ser amada. Então, sentimentos despertam pensamentos, né, e sentimentos de rejeição. O segundo grupo de crenças são as crenças de desamparo, que tem a ver com pensamentos que podem aparecer de incompetência, né, sobre a sua capacidade, pensamentos como eu sou incapaz, eu sou inadequada, eu sou fraca, eu sou inferior, eu sou fracassada, eu sou vulnerável. Então, crenças como essa podem acabar fazer com que você interprete os eventos no seu dia a dia de forma a se sentir incompetente, incapaz. Então, quando isso aparece, normalmente tem a ver com crenças mais enraizadas e que provavelmente são coisas que você aprendeu ao longo da sua história, através das suas experiências. O terceiro grupo de crenças são as crenças de desvalor, que tem a ver com esses sentimentos, esses pensamentos de não se sentir valorizada, de não ter valor como pessoa. Então são pessoas que acreditam coisas como eu sou sem valor, eu sou inaceitável, eu sou uma pessoa derrotada, eu não mereço viver. Tem a ver com o seu valor, seu senso de valor pessoal. E você deve estar pensando aí, nossa, Alana, eu me identifiquei com tudo isso. Será que eu tenho tudo isso? Muitas pessoas me falam isso. A verdade é que talvez você tenha algumas crenças dessas, mas a boa notícia é que você não precisa conviver com essas crenças pro resto da vida. Você interpretou, né, os eventos que aconteceram e aprendeu essas coisas sobre você e teve muitos anos aí acreditando nisso. Mas é possível você hoje, como uma adulta, buscar se enxergar e acreditar sobre coisas mais funcionais a respeito de você mesma. Então, quando eu acredito, por exemplo, que eu não sou digna de ser amada, que eu não sou boa o suficiente, eu vou sair pela minha vida, mesmo que aquilo não tenha tanta clareza, eu vou sair pela minha vida interpretando as coisas a partir dessa ótica. As nossas crenças são como lentes que a gente usa para enxergar a realidade, como óculos. Então eu saio por aí com esse óculos de eu não sou digna de ser amada. E mesmo que alguém queira me amar, mesmo que alguém goste de mim, eu vou ficar na defensiva, vou ficar encontrando evidências para comprovar a minha crença. É isso que essas crenças fazem. Elas fazem com que a gente saia com essas lentes em que a gente só enxerga as evidências que comprovam que aquela crença é verdadeira. E aquilo que vem pra dizer que eu sou amada, alguém que quer me amar, que quer gostar de mim, eu vou tentar de alguma forma enxergar aquilo, né, e rejeitar aquilo. É muito louco quando isso acontece. Esse processo tem a ver com a autossabotagem. Então, muitas vezes a gente se sabota porque a gente não consegue aceitar as evidências que vão contra aquela crença que está tão enraizada. Então, se eu acredito que eu sou incapaz, que eu sou incompetente, eu vou sempre tentar ver só as coisas que comprovam que eu sou incapaz e ignorar aquilo que mostra que sim, eu sou capaz. Então, é muito difícil, é um processo realmente desafiador a gente ressignificar, reestruturar essas crenças, mas é possível, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu mesma já tive crenças, por exemplo, de eu sou indesejável, eu sou abandonado, eu sou rejeitado, as pessoas não vão me amar. E isso tem a ver com a minha história de vida. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas no divórcio dos meus pais, com tudo que aconteceu, eu acabei tendo uma interpretação ainda muito criancinha, ainda com 6 anos de vida. Eu tive essa interpretação de que eu não era amada, de que eu não era boa o suficiente. E eu levei essa crença ao longo da minha vida. E aquilo fazia com que eu me entrasse em relacionamentos onde eu não era valorizada, né? Que eu tivesse em amizades onde eu não era valorizada. E com que eu me sentisse rejeitada mesmo quando eu não estava sendo. Eu não dava, às vezes, a oportunidade das pessoas me conhecerem com medo de ser rejeitada e de comprovar que de fato eu não era amada. Então foi um processo onde eu tive que entender de onde essa crença veio. Onde que eu aprendi a acreditar que eu não era amada, que eu iria ser rejeitada. E foi um processo, depois de entender de onde veio, entender que eu precisava hoje decidir o que eu gostaria de acreditar sobre mim e buscar construir novas evidências que comprovem essa nova crença. Então, não é porque um dia na minha história eu fui rejeitada que que aquilo muda quem eu sou. Porque alguém não me amou, isso não significa que eu não sou amada pro resto da vida. Se eu não fui suficiente para alguém e alguém me rejeitou, isso não significa que eu não sou suficiente na minha essência. Algo importante é intrínseco a todo ser humano, é o valor que você tem como pessoa. Mas você precisa ver esse valor e acreditar nele para que você possa começar a agir de acordo com essa nova crença. Se acreditar que eu não era amada me fazia não me abrir para os relacionamentos, ficar retraída, né?
rejeitar pessoas que queriam se aproximar de mim. Agora eu vou escolher me abrir para a possibilidade de ser amada, de ser capaz, de ser boa o suficiente. E aí uma perguntinha de ouro pra gente encerrar esse vídeo. Como se comporta uma pessoa que acredita que é capaz, ou que acredita que é amada, que é digna de amor? Se essa pessoa, ela se comporta de determinada maneira, você vai descrever aí e você vai buscar agir dessa forma. Porque agindo dessa forma, você vai começar a colher novos resultados que vão reforçar essa nova crença que você quer estabelecer, que é de que você é amada, de que você é boa o suficiente, de que você tem valor. Então você pode começar a partir daí, dessa mudança de comportamento. É claro que isso é só uma dica aqui. Eu trouxe aqui um pouco do que são essas crenças, da onde elas vêm e algumas dicas bem básicas, como eu falei, mas a gente pode aprofundar isso num próximo vídeo, se vocês gostarem. Então deixa um comentário aqui falando se você tem interesse nesse assunto, se você quer me ver falando mais sobre isso, se você se identificou com esses grupos de crenças e a gente pode fazer uma continuação desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar a tua inscrição, subscribe aqui e deixa o teu joinha se você gostou desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!